Pousada e Spa Shangri-La. Sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. Terramar Imóveis. Compromisso e confiança. Compra, venda, aluguel fixo e temporário. Corretores credenciados e experientes. Cadastre seu imóvel com a gente. Trabalhamos também com lançamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida Assunção 464 Centro e Avenida Joaquim Nogueira 75 em São Cristóvão. Terramar Imóveis. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lilizanete Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Olá, saúdo você com a paz do Senhor e desejo que o amor de Deus, a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que bom mais uma vez poder estar aqui com você neste ano de 2019. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor sempre faz na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Ele é o nosso Deus, aquele a quem nós buscamos, a quem nós depositamos a nossa fé, a quem nós esperamos dia a dia. E é esse Deus que eu quero te apresentar na tarde desse dia e que o Senhor possa te visitar tremendamente. E como eu falei, é um prazer estar com você e nós hoje vamos juntos estudarmos a palavra de Deus que está em Tiago, capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Tiago, capítulo 5, versículo de 1 a 6, que diz assim: Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossa miséria, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesouraste para os últimos dias. 4 e 5 diz assim: Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e por vós foi diminuído, clama, e os clamores do que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, cevaste os vossos corações como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela é sempre atualíssima. A palavra de Deus, quando tu a lê aqui, agora, hoje, que foi escrito há tantos mil anos atrás, há tanto tempo atrás. Nós bem sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela levou mais ou menos 1.600 anos para que se compôsse esse livro. Mais ou menos 40 pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus escreveram esse livro. As palavras que o Deus eterno, que Deus trouxe ao seu povo, as palavras que Deus falou aos ouvidos dos seus servos, aqui está registrada. Como nós vemos, essa carta é escrita pelo apóstolo Tiago. Tiago,
está escrevendo para os judeus convertidos que estavam na dispersão. O que era dispersão? Bem sabemos que logo após, quando Cristo morre, os apóstolos, o fim da era apostólica, mais ou menos no ano 90, 100, quando Nero está como imperador, está como aquele que está dirigindo Roma, surge uma grande perseguição contra a igreja de Cristo, contra os cristãos. E nessa perseguição a igreja foi espalhada para todos os cantos da face da terra. Eu costumo dizer que essa perseguição foi a permissão de Deus, porque Deus tinha um projeto para a igreja, para os apóstolos, para levar o evangelho até os confins da terra. Por isso ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele disse: ide, pois, e pregai o evangelho a toda a criatura, ensinando-os a guardar toda a palavra e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele também disse que estaria com eles até o fim dos tempos. Mas lá em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia nos diz que Deus disse que quando ele derramaria o poder do Espírito Santo sobre a igreja, quando Jesus falou que traria o poder do Espírito Santo sobre os apóstolos, eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. A Bíblia diz que quando o Espírito desce sobre eles, há conversões, há curas, há milagres, há transformação, pessoas se convertem, milhares, primeiro 3.000, depois 4.000, depois 5.000, e assim a igreja vai crescendo, se convertendo, houve cura entre eles, e Jerusalém estava muito bom de estar, porque ali estava o avivamento de Deus, porque ali estava o derramamento da presença de Deus. Mas Deus tinha uma promessa e Deus disse: vocês serão as minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins da terra. Como Jerusalém estava bom demais, estava gostoso demais, a comunhão estava extremamente gostosa, e Deus mandou com que eles fossem à Judeia, a Samaria e aos confins da terra, e eles não vão. Então, de repente, Deus permite vir uma grande perseguição. E essa perseguição faz com que eles precisam sair de Jerusalém. Ao sair de Jerusalém, alguns vão para a Judeia, outros vão para a Samaria, outros então chegam até os confins da terra. Só através da grande perseguição você entende como é o agir de Deus. Quando Deus tem algo na minha e na tua vida, Ele sempre se põe à nossa disposição para fazer na minha e na tua vida aquilo que Ele disse, prometeu. Mas às vezes nós nos acomodamos. Quando tudo parece calmo, sereno, tranquilo, quando tudo parece que você tem o domínio das coisas, mas não é aquilo que Deus tem e quer sobre a tua vida, então Ele permite o vento bater. Então Ele permite as águas rugirem. E foi o que aconteceu aqui com os apóstolos. Deus permite uma grande perseguição. E essa perseguição leva esses judeus a saírem de Jerusalém. Então Tiago vai e escreve essa carta. Ele inicia a carta dele dizendo: as 12 tribos de Israel que estão na dispersação, aqueles que foram dispersos por todas as regiões na face da terra. Então é nesse contexto que o apóstolo Tiago escreve à igreja. E nesse contexto ele tenta escrever sobre a provação, a perseguição. Ele tenta escrever que nós temos que nos manter firmes de pé diante das perseguições, porque elas nos aprimoram diante de Deus. Ele também nos cogita a ter fé, a colocar em prática a nossa fé. E ele também nos alerta quanto à questão do dinheiro, da riqueza.
E aqui no capítulo 5 ele escreve falando aos irmãos. Ele diz aqui então em Tiago capítulo 5 que ele iniciou dizendo: agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que hão de vir sobre vós. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes comidas de traça. Interessante que Deus fala que parece que tinha um povo, tinha alguém que estava sendo rico ilicitamente. Parece que a Bíblia nos dá a entender que alguns estavam sendo riquíssimos demais na face da terra, mas às custas de alguém. E por estar sobre as custas de alguém, tirando do outro que não deveria tirar, ele então entra com alerta. Ele então fala sobre a dureza. Ele diz: virá o juízo de Deus. E o juízo de Deus virá sobre aqueles que têm as riquezas mal adquiridas. As riquezas mal adquiridas, virá o juízo de Deus. É como se Tiago estivesse acusando alguns da sociedade que eles estavam sendo corruptos. É como se o apóstolo Tiago estava escrevendo que alguns da sociedade estavam retendo o dinheiro daqueles assalariados, daqueles que trabalhavam no seu dia a dia. E ele disse: toma cuidado que o juízo de Deus está vindo sobre vocês. Porque eu digo que a palavra de Deus é tão atual, tão atual. Vamos pensar um pouco no nosso Brasil. Ou melhor, vamos pensar na nossa cidade, no nosso estado, aqui Rio de Janeiro, né, que é o nosso estado. A Bíblia diz, o apóstolo Tiago escreveu que muitos estavam sendo ricos ilicitadamente, mas que aquele dinheiro que eles tiraram, aquele ouro, aquela prata, ela iria enferrujar. Que eles um dia iriam pagar pela maldade que eles estavam fazendo. O apóstolo Tiago também diz que eles estavam retendo o salário, o dinheiro de alguns, e aqueles estavam sem comer, aqueles estavam passando por grandes dificuldades, a ponto que o clamor daqueles chegou até Deus. Vamos refletir um pouco. Tudo que eu e você adquirimos ilicitadamente, aquilo que não é certo, o juízo de Deus virá. Nós temos as nossas autoridades no Rio de Janeiro, da nossa cidade, do nosso Brasil, e sabemos que muitos deles, a justiça de Deus já veio sobre a vida deles. E sobre muitos ainda virá. Sobre muitos já veio a justiça de Deus e eles já se encontram talvez lá no lugar que há muito tempo já deveriam estar, no seu cárcere, que é o lugar deles. E a palavra de Deus diz que a justiça de Deus, ela ainda virá sobre outros que usaram da mesma forma, sobre outros que usurparam, tiraram o dinheiro do povo, aonde final do mês deveriam receber seu salário e não receberam, foram retidos devido à corrupção, aonde pessoas nos hospitais, em lugares de saúde, morreram ou foram prejudicados a sua saúde porque não tinha remédio, não tinha médico, não tinha segurança, não tinham nada, porque muitos se apossaram do dinheiro e tiraram aquilo que era do povo. E agora o juízo de Deus, o Tiago fala, está sobre eles, sobre a vosso ouro e a prata, que não era de vocês, que era daquele que trabalhou, daquele que suou, que era do povo, mas vocês se apropriaram
ilicitadamente e agora o juízo de Deus virá sobre vocês. É assim que ele escreve a carta. E ainda mais, o apóstolo Tiago diz, olha, o choro do povo, o gemido do povo chegou até mim. O clamor do povo chegou até a minha presença. E Deus diz lá no versículo 5, vocês se deliciaram, vocês se vestiram bem, vocês fizeram festa, vocês andaram perfeitamente se apropriando de tudo aquilo que não era de vocês, e o povo gemendo. Mas agora eu, o Senhor, me levantei a favor do meu povo. Eu, o Senhor, ele diz, condenaste e mataste o justo. Ele não vos resistiu. Mas sabe quem tomou a dor? Quem tomou essa causa? Quem vai resistir o corrupto, o enganador, o mentiroso? O próprio Deus. Talvez tu disseste, ou muitos pensavam que jamais o seu erro, a sua corrupção, o seu pecado, por nenhum ser humano seria descoberto. Enganou-se. Porque Deus olha para o seu povo. E muito mais quando a palavra de Deus diz, muito pode o poder, o efeito da oração de um justo. Então Deus, cedo ou mais tarde, ele vem de encontro. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, aquilo que o homem semear, isto também ceifará. E muitos estão ceifando a colheita ou a semente que lançaram. Isaías capítulo 3, versículo 14 e 15, a palavra de Deus nos diz assim: o Senhor entrará em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes. É que foste vós que consumiste esta vinha, o espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que esmagais o meu povo e moeis as faces dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. Parece que Deus resolveu fazer justiça. Parece que Deus resolveu se levantar. Lá em Jeremias capítulo 5, versículo 26 e 27, a palavra de Deus nos diz assim: porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como com quem arma laços, põe armadilhas com quem prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Parece que Deus resolveu dar um basta. E sabe o que mais? Você lembra que tinha um grande deputado que quase assumiu a presidência da República, que se dizia até evangélico, e que tinha um grande e lindo discurso dizendo: este povo merece respeito? E Deus achou que o povo merecia mesmo, a ponto de colocar ele no lugar que deveria estar. E muitos até que se dizem crentes, Deus está de olho, Deus está olhando, a mão forte do Eterno está sobre o seu povo, e o juízo de Deus já está sendo executado. Então, se você está no caminho errado, saia o mais depressa. Não continue onde você está, porque a mão de Deus já está pesando. Em Amós capítulo 5, versículo 10 a 12, a palavra nos diz assim: odeiam na porta ao que os repreende e abominam, ao que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo,
Edificaste casas de pedra lavradas, mas nela não habitareis. Vinhas desejais plantaste, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, e grave os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate, e rejeitais o necessitado na porta. Esta é a palavra de Deus. Este é o juízo de Deus. Quantos que carecem de ajuda, quantos morrem porque não têm um remédio, quantos morrem nos hospitais ou nas UPAs pedindo por socorro, enquanto aqueles que foram os príncipes colocados pelo povo para liderar, tomaram para si o ouro e a prata do povo. Mas o juízo está aqui e virá. E muitos ainda vão estar no lugar que já deveriam estar há muito tempo, porque Deus já bateu o martelo, Deus já fez a sentença, Deus já executou. Não adianta tirar aquilo que não é teu. Para terminar e concluir, eu quero ler o livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 20, que nos diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrosava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe: Farei isto, versículo 18 ao 20. Derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. Eu te pergunto nessa tarde: o que você tem de mais valioso? O que você tem de mais valioso? O que você possui que para você tem um valor tremendo? Sim, tudo está na balança de Deus. Tudo está na mão de Deus. Deus está vindo com juízo sobre a corrupção, sobre aqueles que deteram o dinheiro do povo, sobre aqueles que roubaram o povo, sobre aqueles que tiraram do povo, sobre aqueles que tiraram o que não deveria, por causa da cobiça, do pecado. Sim, o juízo de Deus está sobre as portas. Lá em Lucas 12, 20, a Bíblia nos diz assim: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Lembre-se, uma coisa é certa, o cemitério. Uma coisa é certa, a morte. E o que você tem preparado? Para onde você está caminhando? Não seja tão bobo. Não queira tirar do outro aquilo que não é seu, que não te pertence. Você pode roubar milhões e milhões, morrer apodrecido numa cadeia, ou por alguns instantes Deus tirar o fôlego da tua vida e você parar num caixão. O que é mais importante para você? A riqueza ou a tua alma?
Você sabe para onde vai a sua alma? Ela só tem 2 destinos, o céu ou o inferno. E um desses 2, você escolhe aqui na terra. Essa escolha, ela será feita enquanto você tem vida, não depois que você morreu, aqui e agora. Lá em Lucas, Eclesiastes 12:7, a Bíblia nos diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse é o fim. Você é carne, e quando morre, tudo apodrece e vira pó. Vai sobrar o teu espírito, a tua alma, e ela vai em algum lugar. E nesse lugar que ela for, será o destino para toda a eternidade. Céu com Deus, o inferno sem Deus. E a escolha é agora. Se você é um corrupto, um ladrão, um mentiroso, um enganador, um traidor, um falso, muda tuas vestes, chora enquanto há tempo, te arrepende enquanto há tempo. Você não sabe se amanhã você vai viver ou morrer, então te arrependa, porque Deus ainda levanta profetas, Deus ainda fala com seu povo. Em Lucas 19:22 a palavra nos diz assim, Lucas 19:22 a Bíblia nos diz assim: quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Você vai ter um tesouro no céu. Aqui na terra, tudo ferruja, tudo consome. Os ladrões roubam e escavam. Aqui tudo acaba, mas lá é eterno. Trabalha para o tesouro eterno. Trabalha para aquilo que pode te dar a vida eterna. Te arrependa enquanto Deus ainda fala contigo. Enquanto você ainda está ouvindo o Espírito Santo falar contigo. Enquanto você ainda está ouvindo a palavra de Deus, te arrependa. Chegará um dia quando será tarde, e tarde demais. Mateus 16:26 nos diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O que importa você ganhar o mundo inteiro e morrer sem Deus e sofrer, passar a eternidade queimando no fogo? Queimando no fogo. Que importa você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Tua alma ainda tem valor. A tua alma é algo de mais valioso que você tem. E eu te apresento esse Jesus neste dia, nessa tarde, nessa noite. Agora que você está me ouvindo, eu te apresento Jesus. Ele pode te tirar todo o vício do pecado, da bebida, da corrupção, da mentira, do engano. Ele pode te libertar. Ele pode te dar uma nova vida. É só você querer. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele morreu por você. Mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. E Ele está aqui hoje falando com você. Te arrependa enquanto é tempo. Porque o juízo de Deus já está executado sobre a nação brasileira. Se arrependa enquanto é dia. Ouça essa palavra de Deus. Guarda no teu coração. Não permita que o inimigo venha arrancá-la. Mas guarda a tua alma. Guarda a tua alma.
porque cedo ou mais tarde Ele virá. E o que você tem a apresentar para Ele? E você, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha se desviado do caminho do Senhor. Talvez você tenha deixado o caminho do Senhor. Mas eu quero te incentivar agora. Volte, volte, porque você está vendo os sinais. Os sinais urgem com violência, com insistência. Deus está gritando através da natureza e dizendo: volte, volte, porque o meu juízo está sendo executado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te sustente a cada dia e a cada manhã. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Quero convidar você, não se esqueça disso, para estar comigo ali na Comunidade Batista, Ministério da Palavra, na Avenida Adolfo Berenger Júnior, 441, próximo ao Hospital da Criança, do lado do CREP da Suzy. Quarta-feira, às 19h30 e domingo, às 19h. Venha receber a palavra de Deus e a oração sobre a tua vida e a tua casa. Deus tem feito maravilhas e milagres naquele lugar. Vai ali, eu te espero toda quarta, 19h30 e domingo às 19h. Comunidade Batista, Ministério da Palavra. Eu, pastora Lili Zanetti, te espero lá, do lado do CREP da Suzy, naquela avenida que vai para o aeroporto, próximo do Hospital da Criança. Que Deus te abençoe. Amém e amém. A Comunidade Batista Ministério da Palavra traz para você o programa Ensinando as Escrituras, com a pastora Lili Zanetti Datti. Uma palavra de Deus para o teu coração, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Pousada e Spa Shangri-La, sossego e bem-estar próximo ao centro e das mais belas praias de Cabo Frio. Suítes com ar-condicionado, TV a cabo e frigobar. Piscinas infantil e adulto, estacionamento privativo e muito verde. Venha passar momentos agradáveis com a gente. Pousada e Spa Shangri-La, Rua Porto Alegre, número 90, Jardim Excelsior, Cabo Frio. Financiamento com as menores taxas e um atendimento de primeira. Trabalhamos também com troca e consignação. Venha nos fazer uma visita e sair de carro novo. Minas Car Veículos. Aqui você faz um bom negócio. Avenida Joaquim Nogueira, 1500, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 26